Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta. Eu estou aqui, queridos, para, nesse vídeo, refutar o pastor Lucinho. Recentemente, em um vídeo dele, ele falou sobre algumas razões por que ele acredita que a Igreja de Cristo estará aqui durante o período tribulacional. Vale salientar que o propósito desse vídeo não é pessoal, não é contra a pessoa do pastor Lucinho. Ele é um homem de Deus, tem feito um trabalho com jovens maravilhoso, mas eu me refiro aos argumentos que ele utilizou para dizer por que ele não acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação e que vai passar pela tribulação, como ele mesmo disse, por que eu creio que a igreja passará pela tribulação. Então eu estou aqui para trazer alguns argumentos. Antes disso, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Saulo Stan, eu sou pernambucano, aqui do Nordeste, moro numa cidade chamada Arco Verde e eu sou professor de escatologia já durante um tempo, estudo o tema já há mais de 10 anos e tenho livros publicados sobre o tema escatologia. Eu quero aqui utilizar esse tempo para apresentar para vocês algumas respostas a alguns argumentos que ele utilizou, por que ele acredita que a igreja vai passar pela tribulação, e eu vou mostrar para vocês por que eu não acredito e como nós podemos responder a alguns argumentos apresentados por ele, ok? Então vamos lá. Número 1. Primeira coisa que eu gostaria de comentar é que o pastor Lucinho, ele cometeu um erro gravíssimo que muitas pessoas cometem quando eles vão falar de uma outra posição diferente da sua. Cair em falácias. Por exemplo, ele disse que o sistema dispensacionalista que foi sistematizado por John Nelson Darby, ele disse que o sistema é errado porque o sistema é novo. Então ele diz que o tempo do sistema, ou seja, como ele é um sistema recente, né, não tão recente assim, mas recente, do século XVI, então o que é que ele falou? Ele disse assim, olha, se é um sistema recente, deve ser um sistema errado. Então ele disse assim, como isso é algo recente, está errado, e isso não pode ser verdade. Não é o tempo de um sistema que valida o sistema ou não, mas sim a sua coerência com as escrituras. Eu posso seguir uma crença antiga e está errado. Eu posso seguir uma crença nova, recente e está certo. Da mesma forma, o contrário, uma crença recente e errada e uma crença antiga e correta. A exemplo disso, a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório é uma doutrina antiga que vem lá dos pais da igreja, de especial Santo Agostinho, e a doutrina do purgatório vem lá do quarto século. Né? Ela foi sistematizada depois, mas ela vem de lá. Então, quer dizer que a doutrina do purgatório está correta só porque ela é antiga? Não. Novamente, isso é uma falácia. Não é o tempo da sistematização de uma doutrina ou de um sistema teológico ou escatológico de interpretação que faz dele certo ou errado, verdadeiro ou falso, ok? Mas sim a sua aproximação com as escrituras. Então ele erra quando ele comenta que o sistema não é válido e não é correto por ser recente. Então eu gosto de dizer o quê? O dispensacionalismo ele é bíblico. Agora a sistematização dele é mais recente e quem liderou essa sistematização foi o teólogo John Nelson Darby. Ok? Então vamos apresentar aqui outras coisas. Ele comete alguns erros já no início do vídeo dele, apresentando as posições que existem acerca do arrebatamento da igreja. Ele mistura a teoria, as posições sobre o arrebatamento com as posições sobre o reino. Então, ele mistura tudo isso. Então, ele fala amilenista, pós-milenista, pré-milenista e dispensacionalismo. Então, esse argumento dele já mostra que ele não teve uma coerência nesse sentido. Então eu quero apresentar para vocês aqui quais são as visões que existem sobre o arrebatamento.
e não sobre o reino. Então vamos lá, número 1, visões sobre o arrebatamento. Existe a crença no arrebatamento pré-tribulacional, crença no arrebatamento pré-tribulacional, que diz que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos tribulacionais. 2. Existe a crença do mesotribulacionismo, que diz que a igreja passa pela metade da tribulação e será arrebatada após a metade da tribulação. Existe a crença do pós-tribulacionismo, que é a que ele estava defendendo, que ele deu um outro título, mas é esse o nome correto, é pós-tribulacionismo, que diz que a igreja vai passar por toda a tribulação e só então, após o período tribulacional, os mortos em Cristo ressuscitam e os vivos serão transformados para entrarem no estado eterno ou no reino, conforme algumas crenças. Existe também a crença no arrebatamento parcial, que diz que parte da igreja vai subir. Seria aí uma igreja mais purificada. Então ficaria um grupo de crentes e subiria outros. E existe também a crença do não arrebatamento. Então existe uma teoria que diz que não haverá arrebatamento da igreja, que arrebatamento não existe. Então são essas as teorias que existem com respeito ao arrebatamento da igreja, certo? Eu quero aqui apresentar para vocês ainda outros argumentos. Eu creio, queridos, no pré-tribulacionismo. Creio que a Igreja de Cristo não passará pelos 7 anos tribulacionais. Eu não estou dizendo que a Igreja de Cristo não possa sofrer e padecer tribulações, porque isso já acontece desde o início dela. Na verdade, antes mesmo de ter surgido a Igreja, os profetas no Antigo Testamento já sofriam grandes perseguições, conforme a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11 revela para nós. Então, o sofrimento em si não diz respeito à tribulação que há de vir, eu irei comentar isso. Então vamos lá, usando aqui alguns argumentos. Bom, ele utilizou o seguinte argumento. Primeiro argumento, ele disse que a visão da igreja é sempre correta, é sempre a correta. Ele disse que aprendeu no seminário que deve ficar sempre com a igreja, porque a visão da igreja é sempre correta. Bom, queridos, a gente tem que ter cuidado com esse argumento, porque a nossa base de fé é o texto bíblico. Se a Bíblia diz, então eu fico com as Escrituras. Minha base de fé não é o que a igreja diz, ainda que é possível que a igreja tenha acertado e muito, mas se ela for além das Escrituras, eu não posso ficar com a posição da igreja, mas sim com a posição das Escrituras. Então tenhamos cuidado para não cairmos no erro que muitos caíram durante o desenvolvimento do cristianismo. Então, por exemplo, houve um tempo que a igreja quase acreditou 100% na doutrina do arianismo, né? A doutrina de um presbítero chamado Ário, que acreditava que Jesus, houve um tempo que ele não existiu. A famosa frase dele é: houve um tempo que o verbo não era. Então, veja, não é porque a igreja acreditou nisso que nós devemos acreditar. Nós devemos acreditar nas Escrituras. E a Bíblia mostra que Jesus é antes de todas as coisas, conforme João capítulo 1, Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, e outras passagens que nós poderíamos citar. Então, esse é o primeiro erro que ele comete e eu gostaria de fazer uma refutação desse argumento dele. Segundo argumento que ele utiliza, ele diz que os primeiros cristãos sofreram tribulação, por que nós não sofreríamos? Bom, esse argumento ele é muito utilizado no meio dos pós-tribulacionistas, porque eles falam assim: ora, se a igreja de Cristo sempre sofreu perseguição, por que nós estaríamos isentos de padecer perseguições? Bom, é verdade, nós não estamos isentos de padecer perseguições. Paulo fala, se alguém quiser viver uma vida piedosa, padecerá perseguição. Paulo diz que existe uma leve e momentânea tribulação. Cristo Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. A palavra do Senhor fala sobre um sofrimento por Cristo. Então nós não somos contra o cristão sofrer perseguição. Nós somos contra a visão pré-tribulacional, é contra dizer que o cristão vai experimentar a tribulação. Nós não estamos falando de qualquer perseguição, nós não estamos falando de qualquer tribulação, nós estamos falando de uma perseguição sem igual,
que Cristo falou que não houve nenhuma igual desde o princípio do mundo e nem haverá jamais. Então, isso não está destinado para a Igreja de Cristo. Então, esse tipo de perseguição que há de vir sobre toda a terra não está destinado para a Igreja de Cristo. Agora, as tribulações e as perseguições pela fé em Cristo Jesus, nós já padecemos e isso é bíblico. Então ele só confundiu aí sobre as perseguições que já existiram na história do cristianismo com o artigo definido, com a perseguição que há de vir sobre o mundo inteiro, que Cristo falou que ela é sem igual, incomparável. Depois confira Mateus 24, no capítulo 24, no verso 21. Refutando aqui um outro argumento dele, ele diz que lá em Apocalipse 13, no verso 7, que diz que a besta ela vai perseguir os santos, e aí vai falar algumas questões lá, ele diz que a expressão santo ali que aparece é a mesma expressão que Paulo utiliza para falar aos santos irmãos da Galácia, de Corinto ou de tal região. Bom, é verdade que a palavra é a mesma, mas quem disse que é o significado de uma palavra que é essencial para a sua interpretação? Isso é um erro grave de hermenêutica, queridos. Não é o significado de um termo que é essencial para a sua interpretação, mas sim o termo dentro do contexto. Vou dar um exemplo. No livro do profeta Daniel, chama os judeus de santos do Altíssimo. Vocês podem conferir Daniel capítulo 7, lá é dito que os santos do Altíssimo serão entregues à besta por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, pelo chifre pequeno, conforme diz, ou a besta, a fera que aparece lá. Daniel capítulo 9 também vai falar algo sobre isso, a partir do verso 24 ao 27, na profecia das 70 semanas. Então, não é o significado de um termo que é essencial para interpretação. Então, o que foi que ele fez? Qual é a falácia que ele cometeu? Do significado. Ele disse que o fato de ser santo aqui é santo ali também. Ou só porque é santo em Apocalipse 13, verso 7, e a igreja é chamada de santos, eleitos, amados, então é santo, refere-se sempre ao mesmo povo. Isso não pode ser verdade porque a própria palavra do Senhor mostra santo, uma referência a anjos, os santos anjos, a Bíblia fala. A Bíblia fala de santos como uma referência a nós, a igreja. A Bíblia fala de santos como uma referência ao povo de Deus lá no Antigo Testamento, os judeus. E eles não eram a igreja do Senhor. Eles eram os judeus, o povo da aliança. A igreja é um organismo novo que foi edificada após a morte e ressurreição de Cristo. Conforme o próprio Jesus disse, edificarei a minha igreja e os portões do Hades não prevalecerão contra ela. Então a igreja, nós, os cristãos, somos chamados de santos também. Então esse é um erro grave. Seria o mesmo que eu falar que todas as vezes que a palavra serpente aparece na Bíblia é sempre uma menção a Satanás. Isso é erro de iniciante na área da interpretação. A Bíblia mostra serpente como um animal, a Bíblia mostra serpente como uma menção a Satanás, a Bíblia mostra serpente como o crente prudente, a Bíblia mostra a serpente como uma menção a Cristo ser levantado e atrair muitos para si. E interessante que o próprio Jesus fala em João capítulo 3, né, na conversa dele com Nicodemos, ele diz assim, importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado e atrairá muitos para si. Então nós encontramos também Cristo, a serpente como uma tipologia de Cristo. Então, se eu traduzisse sempre a serpente como algo negativo, como uma menção a Satanás, olha qual o problema seria na minha interpretação. Portanto, não é o termo santo em Apocalipse 13, verso 7, que diz que a igreja estará na tribulação. Terceira refutação que eu quero fazer a uma fala dele. Ele diz, quarta, ele diz, eu prefiro estar preparado para passar pela tribulação do que me preparar, né, para ser liberto dela. Bom, ainda que esse seja um bom argumento, em partes, mas veja só, pense comigo. Ele diz assim, eu prefiro estar preparado para passar pela tribulação do que ter esperança de ser liberto dela e não passar. Mas veja só, eu posso crer que não vou passar pela grande tribulação que há de vir e continuar crendo que ainda que eu viesse a passar, Cristo iria me guardar e me proteger.
Esse argumento eu posso usar para os dois lados, para qualquer posição, sem nenhum problema. Então, esse não é um argumento forte, como ele diz. Quinto argumento, ele diz assim, Deus vai preparar a igreja na tribulação. Então ele diz assim, que a igreja tem que passar pela tribulação, porque a tribulação vai servir para preparar, purificar, provar a igreja durante os dias tribulacionais. Isso não pode ser verdade, porque isso anula a obra redentiva de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque Efésios capítulo 5, verso 25, diz que Cristo já preparou a igreja e já purificou a igreja. Então, se a tribulação vai purificar o crente, é o mesmo que dizer que o sangue de Cristo não foi suficiente para purificar. E não é o sofrimento que faz com que uma pessoa seja purificada para a salvação ou que esteja apta para estar com o Senhor. Não, nós vemos durante a tribulação pessoas que vão sofrer e mesmo assim vão blasfemar o nome do Senhor e não vão se arrepender das suas obras. Então pensem a respeito disso. Mas vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 25 diz a palavra do Senhor: Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Atenção, nem Cristo e a igreja. Se entregou por ela. Para que a santificasse. Número 1, Cristo se entregou pela igreja para a santificar. Tendo-a purificado, Cristo purificou a igreja por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem fez isso? Cristo. Cristo morreu por nós, Cristo nos purificou, Cristo vai nos apresentar a Ele mesmo. Então, dizer que a igreja precisa passar por um período para que ela seja preparada e purificada é anular a obra redentiva de Cristo e é desprezar o sangue da aliança. Porque se Cristo já derramou o sangue para nos purificar e eu tenho que fazer algo para estar purificado, apto, preparado, então eu estou anulando aquilo que a palavra do Senhor diz. E outra, não é o sofrimento que faz com que pessoas se arrependam. Vejam comigo aí, Apocalipse, não é o sofrimento que faz com que pessoas se arrependam. Apocalipse, no capítulo 16, no juízo das taças, Apocalipse capítulo 16, no verso 10 diz assim: derramou o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então veja, não é o sofrimento que faz com que uma pessoa seja purificada ou que se arrependa. Não é. O coração depravado não reconhece o Senhor mesmo ante ao sofrimento, a menos que o Senhor graciosamente alcance essa pessoa por meio da sua palavra, por meio da sua graça. Então, esse argumento dele é refutado aqui também. Um outro argumento, o sexto argumento, ele diz que o anticristo vai ter poder para matar a igreja. Esse aqui é falacioso demais, porque, número 1, a gente não tem nenhum texto na Bíblia que diz que o anticristo vai matar a igreja, né? A gente tem nas Escrituras dizendo que Cristo concedeu à igreja autoridade sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o mal, e nada vos causará dano algum, a palavra do Senhor diz. A Bíblia diz que o anticristo vai se manifestar segundo a eficácia de Satanás. Se a igreja fosse estar aqui durante os dias da aparição do anticristo, então a igreja teria poder para impedir o avanço do anticristo, fato que nós não encontramos no livro de Apocalipse. Logo, a igreja não estará aqui. A igreja será removida da terra antes dos dias da tribulação, antes do anticristo surgir no cenário mundial para fazer um acordo com muitos e dar início à tribulação. Então a igreja não estará aqui nesse período. Então esse argumento dele é muito, muito, muito fraco. Se Cristo concedeu autoridade à igreja para desfazer as obras de Satanás, e se o anticristo se manifesta segundo o poder de Satanás, conforme diz as Escrituras em 2 Tessalonicenses, então eu poderia impedir o avanço dele, fato que não vai ser impedido senão por uma intervenção de Deus e por alguns personagens lá no livro de Apocalipse. Um outro argumento, o último argumento que ele utilizou foi que
A tribulação, ele diz que segundo a nossa visão pré-tribulacional, a tribulação começa com o arrebatamento da igreja. Bom, queridos, isso não é verdade, né? Eu estou aqui com alguns livros, vários teólogos, como o Dr. John MacArthur, no livro Os Planos Proféticos de Cristo, Dr. John MacArthur, o meu livro aqui, Os Surpreendidos pela Eternidade, o Apocalipse de Cristo às 7 Igrejas. Eu tenho aqui mais diversos livros atrás de mim, como Todas as Profecias da Bíblia, de John Alvord, Manual de Escatologia, do Dwight Pentecostes, Manual Prático de Escatologia, do Gabriel de Oliveira Porto, e mais outros livros aqui que eu poderia citar. Esses teólogos, e eu também defendo isso, nós falamos que a tribulação não começa com o arrebatamento. Segundo Daniel 9:27, a tribulação dá início quando o anticristo fizer um acordo com muitos por uma semana de anos, que vai dar 7 anos. Então pode ser que o arrebatamento aconteça hoje e a tribulação só aconteça daqui a 10 anos, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. Então, ele usa um argumento de que seria muito fácil as pessoas se renderem ao Senhor se a igreja fosse arrebatada hoje, todo mundo ia perceber isso, surgisse um homem no outro dia no cenário mundial, eles se convenceriam rápido. Mas, gente, a maior estratégia do anticristo será um engano. Desde o Éden, Satanás utiliza-se do engano, do falso ensino, para poder corromper as pessoas e atrair adeptos. Então o anticristo estará agindo aqui na terra com engano, e não é isso que a Bíblia fala, que ele se levantará contra todo objeto de culto a Deus, ele vai trazer engano, vai existir uma falsa religião, vai existir forças militares e forças religiosas, forças políticas. Então ele vai utilizar-se do engano, da persuasão para confundir muitas pessoas. Logo, não, a Bíblia não diz, e nós pré-tribulacionistas não defendemos que a tribulação começa com o arrebatamento. Tem um arrebatamento e começa a tribulação. Não. Daniel 9:27 diz que a tribulação, ou seja, os 7 anos, só começam a contar quando esse acordo mundial, esse acordo com muitos, for feito por um líder que se levantará, que será o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Portanto, eu gostaria de apresentar esse vídeo aqui refutando esses argumentos do pastor Lucinho. Agora, é uma pessoa que eu admiro muito em muitos pontos, mas não na área da escatologia. Agora, eu quero deixar aqui 3 questões, 3 incoerências do arrebatamento pós-tribulacional. 3 incoerências do arrebatamento pós-tribulacional. A primeira, eu compartilho isso no meu livro. A primeira, se Deus vai preservar a igreja durante a tribulação, que é como ele utiliza esse argumento, como asseveram os pós-tribulacionistas, por que existia um arrebatamento? Se é para livrar os crentes da ira de Deus no Armagedon, então por que ele não continuaria os preservando, livrando-os apenas de sua ira? Eu quero ver responder esse argumento. Se Deus vai preservar a igreja aqui durante a tribulação, livrando os cristãos ali apenas da sua ira, por que há uma necessidade na visão pós-tribulacional de Deus arrebatar os cristãos ao final da tribulação, para livrá-los do Armagedon? Deus não poderia continuar preservando eles aqui na terra? Essa é uma questão que fica em aberto para vocês aí, pós-tribulacionistas. Uma segunda, se o arrebatamento ocorrerá em conexão ao segundo advento, ou seja, após a segunda vinda, se o arrebatamento acontecerá junto com a segunda vinda de Cristo após a tribulação, a separação das ovelhas dos bodes, em Mateus 25:31, não seria redundante? Pois a separação já teria ocorrido no próprio arrebatamento da igreja. Aqui é a questão. Porque os pós-tribulacionistas falam que a igreja de Cristo vai passar pela tribulação e no final dela ela será arrebatada. Só que Mateus, no capítulo 25, no verso 31, diz que o Senhor vai vir e vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vem no trono da sua glória, Mateus 25:31, e separa as ovelhas dos bodes como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele vai fazer isso. Agora, me diga uma coisa. Se essa separação já teria ocorrido no arrebatamento, qual a necessidade de ter uma nova separação? O pré-tribulacionismo responde isso.
É porque a igreja foi arrebatada antes da tribulação, durante a tribulação pessoas ainda vão se converter e o Senhor vem e vai separar os salvos do período tribulacional e os não salvos. Os salvos entram para o reino e os não salvos serão lançados fora para serem destruídos ou serem queimados, conforme diz, ou fogo eterno, conforme diz as Escrituras. Então a gente responde essa. Eu estou aguardando vocês aí, pós-tribulacionistas, responderem. E por último, nós temos aqui a seguinte incoerência. O arrebatamento pós-tribulacional é para ressuscitar os salvos e glorificar os crentes da tribulação, antes da inauguração do reino milenar ou do estado eterno, conforme algumas visões. Só que as Escrituras ensinam que vão nascer crianças dos salvos durante o milênio e que as pessoas serão capazes de pecar, morrer e até de serem amaldiçoadas. Lembrando que eu não me refiro aos glorificados. Isaías 65, verso 20, Apocalipse 20, verso 7 ao 10. Isso seria impossível se todos os crentes na terra tivessem sido glorificados por meio de um arrebatamento pós-tribulacional. Durmam com uma bronca dessa, vocês pós-tribulacionistas. Se a igreja de Cristo vai passar pela tribulação e Cristo vai arrebatar essa igreja após a tribulação, ressuscitando os mortos em Cristo, glorificando os vivos que pertencem a Cristo, e depois, por que a Bíblia fala que no reino milenar haverá crianças e por que a Bíblia fala que ainda pessoas vão pecar e ainda poderão serem mortas? E aí, qual é a resposta de vocês? Vocês vão dizer que criança não é criança? Vocês vão dizer que morte não é morte? E agora? Estou aguardando uma resposta de vocês. Então, existem incoerências na visão pós-tribulacional difíceis de responder. Agora, quais os argumentos que nós podemos utilizar para defendermos a visão pré-tribulacionista? Bom, diversos argumentos. Mas vamos lá. Primeiro argumento. Nós encontramos a igreja em Apocalipse, no capítulo 1, sendo citado e representado pelos 7 candelabros, ou castiçais de ouro. Nós encontramos a igreja no capítulo 2, ali as 7 igrejas do Apocalipse. Nós encontramos a igreja no capítulo 3, da mesma forma. Nós encontramos João, que estava lá em Patmos. Eu até falo sobre as 7 igrejas do Apocalipse nesse livro. João estava lá em Patmos. Ele era nascido de novo, pertencia à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é curioso que João foi arrebatado para o trono de Deus ao ressoar de uma voz como de trombeta? Não é interessante isso? João subiu e passou a ver as coisas lá de cima em uma visão que Deus estava dando a ele. É lógico que o livro de Apocalipse vai ter visões de baixo, de cima, de uma montanha. Isso é comum. Mas veja, João foi levado para estar lá, ele foi na sala do trono, ele viu os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Não é curioso que a tribulação só começa no capítulo 6 de Apocalipse e do capítulo 6 até o capítulo 18 não há uma só menção de igreja, da igreja durante o período tribulacional? Não há uma só. Estou procurando, eu estou aguardando uma só menção da igreja durante esse período. Nós não encontramos. Agora, nós encontramos de povo da terra, nós encontramos de santos, que é uma menção aos judeus lá do Antigo Testamento, ou os judeus que estarão durante a tribulação, e muitos ainda que vão se converter. Então, nós não encontramos esse argumento. E só um detalhe, nós cremos que o Espírito Santo estará agindo sim durante a tribulação aqui na terra, até porque vai ter salvação. Então, cadê a igreja? Não é curioso que a igreja só aparece no capítulo 19, vestida de linho finíssimo e puro, chamada de esposa do Cordeiro, voltando com ele? Não é curioso que a igreja que desaparece no capítulo 4 de Apocalipse, ela volta no capítulo 19 com Cristo? Isso mostra que a igreja não estará aqui na terra durante a tribulação. Um outro argumento, Apocalipse 3:10, que ele citou, o pastor Lucinho citou, que diz assim: porque guardastes a minha palavra, eu te livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Veja, não é eu te livrarei na hora, é da hora. E é interessante que lá é utilizado um prefixo grego, que é o prefixo ek, que quer dizer para fora. E é interessante que lá para fora definitivamente, é livrar definitivamente, e não livrar durante. Ele diz que em
quase todos os casos, Deus não tirou o povo da tribulação. Deus guardou o povo lá e fortaleceu eles lá. Se tratando das tribulações que ele se referia, as perseguições, é lógico que Deus protege e guarda o seu povo nesse período, mas nós não estamos falando de qualquer tribulação. Nós estamos falando de um período sem igual, que não está determinado para a Igreja de Cristo, que será os 7 anos tribulacionais. Outro argumento, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 1,10 que Cristo morreu por nós e ressuscitou e nós aguardamos ele vindo dos céus, o qual nos livra da ira vindoura. Qual é a ira vindoura que Cristo nos livra? Não é curioso que a tribulação é chamada de a ira do Cordeiro? Depois verifiquem aí Apocalipse capítulo 6. Capítulo 6, vocês podem verificar, o verso 16 e 17. É chamado de a ira de Deus ou o dia de ira. A Bíblia fala que o Senhor nos livra da ira vindoura. A Bíblia diz também em 1 Tessalonicenses no capítulo 5 que nós somos da luz e não somos das trevas, para que aquele dia, capítulo 5 a partir do verso 1, para que aquele dia, e ele vai dizer que refere-se ao dia da tribulação, ou dia das trevas, nos apanhe de surpresa. Então a tribulação não vai nos pegar de surpresa. Por quê? Porque nós seremos tirados, né, antes do início dessa tribulação. A palavra do Senhor também diz que o Senhor não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5 eu estou citando. Podem verificar lá que lá fala sobre 2 grupos de pessoas. Fala nós e eles. E é interessante que fala eles, os das trevas, e nós, os da luz. A Bíblia mostra diversos outros argumentos que nós podemos defender aqui, que não bate com a igreja, não combina com a igreja durante o período tribulacional. Mateus 24 fala sim de pessoas, de eleitos, de pessoas sendo preservadas, de tudo isso, mas Mateus 24 não está direcionado à igreja de Cristo, por várias razões. Número 1, a igreja é um organismo novo, só veio a ser edificada após a morte e ressurreição de Cristo. Na ocasião, não era igreja ali. Jesus está respondendo a questionamento dos discípulos com respeito à destruição do templo no ano 70 que se deu. Jesus tinha falado sobre o templo e também sobre o sinal da vinda dele e as coisas relacionadas à consumação dos séculos, que refere-se também a todo o período tribulacional. Logo, Mateus 24, Mateus 25, Jesus está dando respostas a esses questionamentos dos discípulos, ok? Verifiquem isso depois também nas escrituras e vocês podem acompanhar isso também. Então, nós precisamos ter uma correta interpretação das escrituras para não cairmos no engano. Então tá aqui as minhas refutações ao pastor Lucinho sobre por que ele disse que acreditava que a igreja ia passar pela tribulação. Eu particularmente não acredito e não encontro base, não há um só versículo, eu estou aguardando um só versículo que diga que a igreja de Cristo passará pela tribulação. Não tem um só versículo que diga que a igreja passará. Vou aqui apresentar para vocês algumas diferenças, que ele disse que não acredita que vai ter um evento antes, uma vinda antes e depois uma vinda depois. Vamos lá. E uma vinda depois da tribulação. Primeiro ele comete uma falácia que ele diz que nós acreditamos no arrebatamento secreto. Não. Pré-tribulacionista, os estudos mais atuais, é lógico que pessoas defenderam isso, mas a Bíblia fala de um arrebatamento que tem muito som. No meu livro eu falo sobre 3 sinais sonoros no dia do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, fala sobre o brado de comando do Senhor, a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Então tem som sim no dia do arrebatamento. Agora, se quem vai escutar só vai ser os salvos ou se vai ser toda a terra, isso a Bíblia não diz. É provável que seja só os salvos porque Cristo no dia do arrebatamento, vai ressuscitar os que pertencem a Ele. Então a Bíblia fala, muitos dos que dormem no pó da terra ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Não são todos os que dormem, muitos. Por quê? Porque Ele vai ressuscitar a igreja primeiro. Cristo foi as primícias, né? Depois Ele ressuscitar a igreja. Depois haverão outras ressurreições também, e a dos ímpios no final diante do juízo do grande trono branco, no final da história da terra, ou seja, após o período do reino milenário, o Senhor vai destruir céus e terra e vai estabelecer um grande trono branco. Então vamos lá, eu coloco aqui no meu livro algumas questões. No arrebatamento, Jesus vem no ar
e retorna para o céu. Já no segundo advento após a tribulação, ele vem para a terra implantar o seu reino. Tem diferença ou não? Referência bíblica. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Jesus vem no ar, nas nuvens, e retorna para o céu. Mateus 25, do 31 ao 32. Jesus vem implantar o reino dele aqui na terra. O reino dele aqui na terra. 2. No arrebatamento, a igreja sai da terra. 1 Tessalonicenses 4, verso 15 ao 17. Já no segundo advento, após a tribulação, os descrentes são levados da terra para o juízo. Mateus 24, do 37 ao 41. Que diz que, assim como nos dias de Noé, a tribulação vai ser dessa forma. Eles estarão como se nada fosse acontecer, virá o juízo e levará a todos. Então, um será levado para o juízo e outro será deixado para entrar no reino milenar. Essa é a correta interpretação dessa passagem, porque muitas pessoas pensam que está falando de arrebatamento, mas não tem nada a ver. Vamos mais. A mensagem do arrebatamento traz consolo, 1 Tessalonicenses 4, verso 18. Já o segundo advento traz lamento sobre toda a terra, Mateus 24, verso 30. Um arrebatamento pré-tribulacional tem mais evidência nas Escrituras do que as outras posições. Portanto, está aqui o meu argumento, contra as posições do pastor Lucinho sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz e ele acredita que a igreja de Cristo passará pela tribulação que há de vir. E eu mostrei para vocês aqui algumas falhas nos argumentos dele e alguns argumentos provando que a igreja de Cristo não passará por esse período por várias razões. E uma delas é que nós somos a noiva do Senhor, a igreja do Cordeiro, que já foi purificada pelo sacrifício dele. Cristo virá para nos livrar do período de ira que há de vir sobre o mundo inteiro. E a questão e a pergunta continua: cadê a igreja em Apocalipse? Se a gente encontra diversas menções de igreja nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, de uma forma representativa no céu por meio de João e talvez dos 24 anciãos, por que a igreja não aparece ali? Cadê a igreja em Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 18? A igreja só aparece no capítulo 19, ok? Então, existem outros e outros argumentos, existem centenas de argumentos, todos eles eu apresento nesse livro. Caso você tenha interesse, entre em contato, pode comentar aqui, deixar sua mensagem aqui nos comentários que eu entro em contato com você também. Ok? Tem esse livro que eu publiquei, tem esse outro aqui, sobre as 7 igrejas do Apocalipse.